né, sobre vários casos. Só que, no geral, tenta se posicionar. Assim, acredito que não faria isso conscientemente de ignorar vidas. Morreu palestinos na Cisjordânia, eles tiveram nota. Morreram 20 vezes mais palestinos na Guerra Civil na Síria, eles não fizeram nota. Morreram 50 palestinos recentemente no Líbano em confrontos internos entre o Fatah e o Hamas dentro de campos de refugiados no Líbano, eles não soltaram nota. Mas pelo fato de terem morrido 10 palestinos ligados à Jihad Islâmica em Jenin há 3 meses atrás, eles soltaram nota. Então parece que eles se solidarizam com os palestinos na Cisjordânia porque Israel foi quem matou eles, mas os sírios matarem palestinos, eles não têm nota. Os palestinos entrarem em confrontos entre si, do Fatah e do Hamas no Líbano, não soltam nota. É isso que eu quero dizer. E isso é importante porque ao longo da história da humanidade vão acontecer problemas entre povos. Inclusive acontecem guerras civis em países, né? Isso. Não muda o fato de que a dinâmica da construção histórica do mundo, que o materialismo histórico aponta pra gente, é que existe uma dinâmica de expansão do capital imperialista e que esse é o mal maior para a soberania e para a verdadeira paz na humanidade. Então, quando a gente se posiciona em relação a Israel, é porque existe há 75 anos genocídio, limpeza étnica, um regime de colonização e apartheid, que quem diz é a Anistia Internacional, Human Rights Watch. Esquece o Thiago, são essas organizações aqui. Eu iria além, eu falo de terrorismo de Estado mesmo. Eu de fato acredito que é um grande mal que o imperialismo faz, principalmente a partir do imperialismo estadunidense, mas que Israel reproduz desde o final da Segunda Guerra, nessa aliança estratégica que construiu, a mesma dinâmica, para sofrimento do povo palestino. Então, quando eu falo isso, é porque o PSOL de fato busca se posicionar, não só o PSOL, mas o partido... Na quinta-feira agora, eu vou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para denunciar o genocídio. Amanhã eu vou no Al-Janiá, junto com pessoas... A Assembleia Legislativa é uma agenda com parlamentares do PSOL também e de outros partidos. Amanhã eu vou estar junto com o Breno Altman no Al-Janiá também, que é um militante do Partido dos Trabalhadores. E na sexta-feira eu vou estar acompanhando irmãos e irmãs muçulmanos que vão estar professando sua fé e vão conversar sobre a causa palestina também. Eu vou estar lá. E no domingo eu vou estar numa vigília ampla, porque a luta em defesa da Palestina e por solidariedade ao povo palestino não é uma luta da esquerda, é uma luta da humanidade, como a luta contra o apartheid era, como a luta contra a escravidão negra era, como a luta pelos direitos civis para acabar com a lei de segregação racial de Jim Crow nos Estados Unidos também era. Então, não é algo que dá para qualificar como uma luta de esquerda. Agora, existem partidos e organizações mais propensos, nem estou dizendo que você disse isso, mas existem partidos e organizações mais propensos a enfrentar esses debates. E nisso a esquerda radical se destaca. As várias organizações, vários partidos da esquerda radical se posicionaram enquanto isso. E os que têm lugar no parlamento, e o PSOL é um deles, se posicionou. Tanto é que Luciana Genro, que é uma deputada do Rio Grande do Sul, está sofrendo pedido de cassação por ter falado pela liberdade do povo palestino. E falado coisas que quem diz é a ONU, que quem diz é a Anistia Internacional, que quem diz é a Human Rights Watch. Será que ela está sendo caçada por causa disso ou porque ela normalizou o que ela chama de resistência devido ao atentado que aconteceu no sábado? Qual é a justificativa? Eu não estava sabendo disso, estou perguntando só. Estou perguntando porque eu não sei. Eu fiz uma live com ela, tá lá na minha página, @Thiago Ávila Brasil, quem for lá vai ver. Ela condenou o Hamas? Ela condenou o Hamas. E além de ter condenado o Hamas, ela fala sobre encontrar uma solução de paz verdadeira. Então, dois estados? Eu não sei qual é a posição da Luciana em relação a isso. Assim. Então, existe uma posição histórica da Quarta Internacional, que é a organização que Luciana constrói também internacionalmente, que é uma solução de 2 estados. Mas, enfim, não está expresso isso lá, né? Agora, portanto, é um partido que se posiciona, né? A esquerda radical, no geral, se posiciona a favor da libertação dos povos, para acabar com a exploração, as opressões e a destruição da natureza. Então, eu acredito que o PSOL, de fato, não faz uma solidariedade seletiva. Ao contrário, as pessoas defendem a classe trabalhadora como um todo. E esses problemas são colocados por um punhadinho de gente de uma classe dirigente que mantém o Estado sob uma dinâmica, e os Estados nacionais e o mundo sob uma dinâmica imperialista. Então, só nesse sentido, eu acredito que o PSOL está cumprindo um papel importante, assim como a esquerda como um todo, mas a luta do povo palestino vai muito além de esquerda ou direita, porque é uma questão humanitária nesse momento, né? Aí, chegando na questão do crescimento populacional, eu acredito, né, que seria equivocado a gente tratar de um povo viver ou não um genocídio com base no quanto eles crescem populacionalmente. Porque um país pode crescer populacionalmente, mas está sujeito às maiores opressões que a gente consegue imaginar. E
inclusive é uma coisa muito triste que eu vi em alguns comentários, quando o massacre ficou mais evidente, quando as mortes de civis palestinos começou a disparar, teve gente que falou, poxa, mas como é que essas pessoas conseguem ter filhos nessas condições? Mas isso é uma dinâmica eugenista, inclusive, e que acaba defendendo e normalizando a limpeza étnica de um povo. Então, assim como falavam isso, como é que o povo negro procria, como é que os povos indígenas se reproduzem, isso é uma dinâmica profundamente racista e de desconhecer a dinâmica daqueles povos, né? Então, o crescimento populacional acontece, de fato, mas é combatido pelo Estado de Israel. A ideia o conceito de guerra demográfica, Israel que apresentou a sociedade moderna. Essa dinâmica de um conflito para que em cada região do Estado de Israel não exista uma maioria palestina, não exista uma maioria chamada de árabes israelenses nessa dinâmica atual do Estado de Israel, para que ele não exista maioria em nenhuma região específica, ela é um mecanismo de guerra. E por quê? Porque ela restringe, para garantir essa maioria, ele faz despejos forçados, e é isso daqui quem diz é a Anistia Internacional, que são forced evictions. Eles tomam casas das pessoas, com as pessoas morando dentro, isso acontece com muita frequência. Eu estive lá, estive em Hebron, estive em Jerusalém, estive em Haifa também, onde pessoas, de fato, André, aí eu acredito assim, eu não sei como é a sua experiência, você viveu 10 anos lá, mas eu conheço pessoas que não têm o direito de morar em determinados bairros por serem considerados árabes israelenses. Eu conheço pessoas que não têm o direito a exercer o seu direito político, que são profundamente criminalizados e atacados. Poderia ir até além, que não é nem só os árabes israelenses. Existe uma diferença de tratamento na sociedade muito grande entre os judeus etíopes, por exemplo, numa dinâmica de racismo estrutural que também afeta Israel. Como parte de um país do sistema capitalista, explora, oprime e destrói a natureza, né? Mas sobre os árabes israelenses, eu estive lá, eu sei que no Knesset, no parlamento israelense, você pode ter o direito de organização política, desde que você não questione a dinâmica de colonização e de apartheid, porque você não tem direito político de fazer isso, de organizar um partido. Isso. Não é verdade. Tem muitos partidos árabes israelenses que são anti-sionistas e são contra... e são até se consideram anti-sionistas que estão lá e falam no parlamento e criam um monte de